Olá, bom dia! Esse é o segundo domingo do mês de dezembro e essa data é a data que nós, cristãos protestantes, separamos para celebrar a existência de um livro muito especial para as nossas vidas, muito especial para a nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, esse livrinho aqui que nos acompanha dia após dia. E hoje, sendo o dia da Bíblia, eu preparei algo para a gente poder conversar sobre esse livro que traz uma mensagem tão bonita de amor e de esperança, mas que também ele é carregado de muito mistério. E é esse mistério que torna a leitura da Bíblia cada vez mais nova e mais interessante a cada século que se passa. É como se a gente tivesse esse livro há tanto tempo, mas a cada leitura a gente possui a capacidade de trazer coisas novas. E a primeira coisa, o primeiro grande mistério em relação à Bíblia é sobre ela carregar ou não a palavra de Deus. Ou melhor, ela ser ou não a palavra de Deus. A Bíblia pode ser vista de muitas formas, como um livro histórico, como um livro religioso, mas nós, através da fé, costumamos chamá-la de a palavra de Deus. E por que isso? De onde vem essa ideia? Bom, toda vez que a própria Bíblia cita a palavra de Deus, ou Deus falando alguma coisa, essa palavra, essa fala, está representando uma ação divina. Vamos pensar que Deus ele é espírito, e espírito não tem som, não fala, ele não precisa desse tipo de comunicação como nós, seres humanos. Então, quando a Bíblia fala dessa palavra de Deus, ela está falando de uma ação. E a gente vê a primeira vez que Deus fala lá em Gênesis. Ele já é o primeiro personagem apresentado pela Bíblia e já vem falando. Então, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Deus apresentado como Criador, está sendo relatado dessa forma aqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo de número 3, a gente tem então a primeira vez que alguém fala na Bíblia, e é o próprio Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se a gente analisar todo o primeiro capítulo de Gênesis, que traz o relato da criação, em todo momento Deus está ordenando que a sua criação gere alguma coisa. Então que haja luz, e a luz existe, que haja frutos, que a terra produza frutos, e a terra vai lá e produz os frutos. É que os mares se enchem de vida e os mares se enchem de vida. Então Deus sempre falando e trazendo uma ação. E lá no Salmo 33, versículo 6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então olha o poder dessa palavra. Não é apenas uma palavra, não são apenas palavras, não são apenas letras, né, para trazer comunicação, mas são sempre ações, e ações que geram vida, ações que trazem muitas transformações. Isso é o que a Bíblia fala sobre a própria palavra de Deus. E a Bíblia para a gente, ela começa trazendo muito conhecimento. Em João capítulo 8, no versículo 31 e no versículo 32, diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, permanecer na palavra de Jesus é permanecer nele, é representar aquilo que ele representou. E é essa ação que Jesus nos convida seus discípulos, e a gente pode ver isso como um convite a nós também. Esse convite de Jesus nos traz vida e nos traz liberdade de permanecermos em sua palavra. E o conhecimento, quando ele é utilizado de forma correta, ele pode nos trazer sabedoria. São duas coisas diferentes, conhecimento e sabedoria. Você pode conhecer algo, mas pode não ter sabedoria suficiente para saber discernir esse seu conhecimento, ou para saber tratar esse seu conhecimento. E a gente vê em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso?
Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E essa justiça, a Bíblia fala muito sobre isso, essa capacidade de discernir as coisas, essa capacidade de lidar com o nosso conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo fala que a letra apenas por si só ela é capaz de matar. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa ideia da Bíblia ser a palavra de Deus traz essa representação de ela não ser apenas um conjunto de palavras, um conjunto de leis, um conjunto de ordens, de histórias, mas dependendo da forma como nós lemos e se nós tivermos um relacionamento com Deus real através da leitura da Bíblia, ela pode vivificar através do Espírito Santo de Deus. E continuando, pessoal, essa sabedoria que nós podemos adquirir, ela ilumina o nosso caminho, ilumina por onde a gente passa e nos faz iluminar o caminho dos outros. E a gente vê o Salmo de número 119, um salmo muito conhecido, fala justamente sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. E novamente esse juízo vem de novo esse juízo, falando, acompanhando a ideia da palavra de Deus e de ela trazer essa ideia de juízo na nossa vida. E esse juízo ele não fala de julgamento, mas ele fala sobre discernimento. Esse juízo que a Bíblia traz várias vezes, dizendo que ela própria é capaz de nos trazer, esse juízo é discernimento, é sabedoria, é capacidade de lidar com o conhecimento, é a capacidade de vivificar através de uma leitura espiritual desse livro que é tão importante. E não julgar através apenas da interpretação, às vezes errônea, da letra, porque apenas a letra mata, mas o Espírito vivifica. E um exemplo muito bonito, eu acho um exemplo muito bonito desse justo juízo, foi algo praticado por José, pai de Jesus. E José, ele já era prometido para Maria, só que em algum momento ali antes do casamento deles, Maria aparece grávida do bebê que viria a ser o Messias. Mas é claro que naquela época José não sabia disso. E houve muita incerteza. Só que mesmo assim, José, ele deixa Maria em secreto. A gente vê isso relatado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, a palavra justo vindo novamente, e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E olha que interessante, essa justiça praticada por José não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Porque se ele fosse seguir à risca o juizado de Moisés, a lei de Moisés, ele teria que expor a situação de sua família para que Maria fosse julgada pela lei hebraica. E não foi isso que José fez. José ele é justo justamente pelo fato de não aplicar a lei e por saber discernir o conhecimento que ele tinha, que era um conhecimento muito grande acerca dessa lei. E ele soube discernir isso com o Espírito. Essa era a justiça, essa justiça que a Bíblia quer nos trazer. E a Bíblia ela narra essa bela história, ela narra uma história só. Você já parou para pensar nisso? A gente vê diversos livros na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, vários tipos, várias obras literárias, vários tipos de texto apresentados ali na Bíblia. Textos históricos, poéticos, jornalísticos, revelações, mas tudo isso está ali por um propósito maior. E eu acho que isso é o que torna a Bíblia um livro tão especial, que atravessou séculos, atravessou gerações, contando apenas uma única história, que é a história do amor de Deus para com a humanidade através do seu Filho Jesus. E a gente vê que essa grande ação, como eu falei lá no comecinho, né, a palavra de Deus representa uma ação. Essa grande ação divina foi a sua maior prova de amor com a humanidade, que foi entregar, que foi vir até aqui, vir até a terra na forma de Jesus para se entregar por nós. E a gente vê que Jesus, então, é a grande ação divina, é a grande ação. É quando o próprio Deus ele coloca os seus pés aqui na terra, ele se suja, ele se faz carne para nos ensinar a viver.
E Jesus, então, é a palavra de Deus. É a grande história da Bíblia, é a grande história da palavra de Deus. E a gente vê no livro de Apocalipse, na grande revelação de João, lá no capítulo 19, a partir do versículo 11, João ele narra que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Novamente, essa justiça que a Bíblia nos traz. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 13, o próprio Jesus é a palavra de Deus. E se a Bíblia ela narra de Gênesis até Apocalipse o propósito, o plano perfeito de salvação de Jesus com a humanidade, é porque a Bíblia então é a palavra de Deus e traz a história da palavra de Deus, o relacionamento do Pai com os seus filhos. E para finalizar, eu quero ler com você agora João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus que veio até a terra para nos salvar, nos libertar. Essa é a palavra de Deus, é essa ação de vir até aqui, de ser um de nós para nos ensinar a viver e para nos garantir a salvação. Vamos orar juntos? Pai, eu te agradeço muito por esse livro, que esse dia seja um dia de muita celebração com as nossas famílias, porque esse livro ele atravessou gerações, atravessou séculos para chegar até as nossas mãos e vemos o quão grandioso é o seu propósito com esse livro e com tudo que ele diz, com toda a mensagem que ele diz. A gente sabe que no decorrer dos séculos, homens, governantes, religiosos tentaram trazer informações diferentes daquilo que está ali, mas a palavra, a sua mensagem sobreviveu por todo esse tempo e sempre sobreviverá em nossos corações. Porque a gente sabe e a gente te pede, Senhor, que nós precisamos ter a cada dia mais, não apenas uma leitura histórica ou religiosa desse livro, mas que toda vez que a gente abra a Bíblia, o Senhor esteja nos acompanhando, nos faça companhia, esteja ali para que a gente possa sentir o seu Espírito em cada leitura de cada palavra. E para que a leitura da Bíblia, a nossa leitura da Bíblia e a prática seja uma prática que traz vida, uma prática que vivifique, que faça com que a gente possa espalhar ao mundo a sua mensagem de amor, de paz e de esperança. Somos muito gratos pela tua Bíblia, somos muito gratos pela tua palavra, por Jesus, por ter vindo até aqui e nos trazido vida e esperança, Pai. Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. E olha só, temos aí a Bíblia. Faça então esse exercício de, através da leitura da Bíblia, ter um relacionamento com Deus. Eu sei que isso vai trazer muito mais vida, muito mais um juízo verdadeiro, um juízo divino, para que a gente possa, através do conhecimento, da sabedoria adquirida pela Bíblia, tocar os nossos corações e saber discernir aquilo que é bom para a gente. Então, pessoal, um feliz dia da Bíblia para vocês que estão aí, um feliz dia da Bíblia para toda a sua família. Dá um feliz dia da Bíblia para a sua família, esse livro é muito importante para as nossas vidas. E um Feliz Natal também, a gente já está chegando aí perto do Natal. Eu espero vê-lo hoje no nosso culto à noite, às 18 horas. Se você quiser participar, o link da inscrição está aqui embaixo, tá bom? Mas não se preocupe, a gente tem um lugarzinho reservado lá para você. Acompanhe aí a Reinando em Vida nas redes sociais, que a gente vai trazer mais mensagens para vocês, tá bom? Um grande abraço e, novamente, Feliz Dia da Bíblia, Feliz Natal e um bom domingo para você e para sua família. Até a próxima!